Graça e paz, povo. Reinando em vida. Glórias ao Eterno. Né? Quero dar uma palhinha com vocês hoje, né? A respeito do quanto Deus é soberano, né? Do quanto Deus é soberano na nossa vida. Né? Tudo Deus já predestinou. Tudo Deus já predestinou. Todos os dias da sua vida já foram contados por Deus. Predestinação de Deus. Então, quero passar essa mensagem para vocês entenderem que tudo, sem exceção, está no controle absoluto de Deus. Tudo está no controle absoluto de Deus. Ele mesmo predestinou todas as coisas, porque tudo veio dele, por ele e para ele. Não é isso? Tudo veio dele, por ele e para ele. Por isso que nada foge ao controle de Deus. Né? Está em um sistema religioso e doutrinal, é Deus que está no controle de tudo. E essa pessoa está nesse sistema até quando Deus mesmo querer. A pessoa vai ficar no sistema religioso e doutrinal até quando Deus quiser. Porque Deus predestinou todas as coisas. Nada foge ao controle dele. Vocês vão entender isso conforme essa passagem. Tá? Vamos lá. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado por Deus, pelo Pai, né? Isso aí está lá em Gálatas 4, versículo 1 e 2, né? Digo, pois, que durante o tempo que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Ou seja, mesmo que a pessoa esteja ali dentro de um sistema doutrinal e religioso, ela é um filho e eleito de Deus. Porém, a ela não foi aclarado o entendimento. É como diz lá, que serve a Deus sem entendimento, né? E elas estão sob tutores e curadores, ou seja, elas estão sobre pastores, bispos, padres, né? Embora esses dons já tenham sido aniquilados por Cristo, né? Esses dons, pastor, dons de língua, isso aí foi tudo já cancelado por Cristo, né? Enfim, está sob tutores e curadores até o tempo predestinado pelo Pai. Então elas vão viver nesse sistema até quando Deus assim o quiser, porque tudo está no controle dele. A carne não frustra os planos de Deus. A carne não frustra os planos de Deus. Como diz João, como diz em João 6, versículo 63, a carne para nada se aproveita. A carne para nada se aproveita. Deus não leva em conta a carne, como diz em 2 Coríntios 5, versículo 16. 2 Coríntios 5, versículo 16. Né? A carne para nada, como João diz, a carne para nada se aproveita e não devemos levar em consideração 2 Coríntios 5,16, né? 2 Coríntios 5,16 vai dizer assim: deixa eu achar aqui. 2 Coríntios 5,16 vai dizer assim: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura.
as coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas todas as coisas. Eis que já fizeram novas as coisas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, se Deus já reconciliou, isso Paulo já dizendo para os coríntios daquele tempo, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Nós já nascemos com toda a graça de Deus estabelecida. Então, ou seja, Deus já havia se reconciliado com o mundo. Que mundo que era? Israel. Nós já nascemos com todas a graça de Deus estabelecida. Então já estamos reconciliados com Deus. Aliás, nós já nascemos, né, reconciliados com Deus. Então o que essas pessoas hoje vai para dentro das igrejas a dizer que tem que se reconciliar com Deus? A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando ao homem as suas transgressões. Ele nos confiou a palavra da reconciliação, né? Está lá em 2 Coríntios 5,19. Ou seja, então nós já nascemos sob toda a graça de Deus estabelecida. O que a pessoa hoje vai fazer? Os líderes religiosos levam as pessoas a acreditar que elas têm que se reconciliar com Deus. Como assim? Então quer dizer que o que Deus fez em Cristo não foi nada. Entende? Ou seja, ou seja, ele se torna oposto ao que o Evangelho nos mostra. Embora eles estejam também no controle de Deus, porque nada foge ao controle de Deus, mas estão sem entendimento. É isso que eu quero passar nessa mensagem. Mesmo que você esteja dentro de um templo religioso, você é um filho de Deus e eleito. E como diz em Eclesiastes 12:7, o pó vai voltar para a terra e o espírito vai voltar a Deus, que é filho dele. Mas essas pessoas, elas são incapazes de agradar a Deus, porque elas fazem prática de obras canceladas por ele, embora esteja tudo no controle dele. Entende? Que ela está sob tutores e curadores. Como disse, né? Como disse, os propósitos de Deus continuam firmes, pois Deus é espírito, e ele lidar com os espíritos de seus filhos, e a carne segue até o tempo predestinado pelo Eterno, né? A carne segue até o tempo predestinado pelo Eterno. Eclesiastes 12:7, né? Ou seja, são filhos de Deus, só que estão com algemas da religião até o tempo que Deus lhe der entendimento da graça. E disse Paulo pelo Espírito da graça. Veja bem. Mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu está por permanecer, não lhes sendo revelado o que em Cristo é removido. Ou seja, então o que eles fazem essas práticas das religiões? Continuam com o véu de Moisés, trazendo lembrança da antiga aliança. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Isso aí está em 2 Coríntios 3,15. Essas pessoas vão continuar acreditando que serão abençoadas, livres, acreditando que é o homem que impõe a mão sobre elas e as cura, né? Isso é idolatria. Porque você já nasceu com todas as sortes de bênçãos. Já nascemos com todas as sortes de bênçãos. Efésios 1:3. Efésios 1:3 já mostra isso, que já nascemos com todas as sortes de bênção. Então, que bênção é que você vai procurar dentro de uma determinada denominação? Qual é essa bênção? Entende? Você já nasceu. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas
sorte de bênção espiritual nas regiões espirituais em Cristo. Efésios 1:3. Qual é a bênção? Pergunto eu novamente. Que você vai procurar dentro de um templo religioso ao qual Deus já disse que não habita em templos feito por construção humana, por mãos humanas. Qual é essa bênção que você vai procurar lá? Ou seja, isso é um engodo religioso. É uma manipulação. É uma manipulação total. Em Gálatas 4, 21 e 26. Dize-me vós, os que quereis estar sob a lei, né? Acaso não ouvis a lei? É uma pergunta que Paulo está fazendo aos Gálatas. Os que querem ficar sob a lei, vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, já destaca lá que são alegóricas. Porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, onde foi dado as leis a Moisés. Onde Israel, naquele período, recebeu as leis mosaicas para viver embaixo de preceitos, né? E ficar embaixo de méritos para alcançar favor de Deus, né? Na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ou seja, você vê que Israel, debaixo da lei mosaica, era gerado para a escravidão. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, corresponde a Jerusalém atual. Ou seja, Paulo falando aos Gálatas para aquele tempo, a Jerusalém atual, que estava sobre a lei mosaica. Que esta está em escravidão com seus filhos. Jerusalém atual, para aquele tempo, estava em escravidão com seus filhos. Mas Jerusalém lá de cima, ele apontando para Jerusalém espiritual, a qual é nossa mãe, é livre. Essa é a livre. Aí eu vou fazer a pergunta, você que frequenta, aliás, vou me corrigir aqui, você que não frequenta templos e igrejas, dê glória a Deus, pois ele tem te livrado de tormentos e escravidão. As pessoas que vão a esses lugares vivem com medo e culpa, que é o que as religiões impõem nelas. Tudo porque isso é um sistema doutrinal e religioso, com base nas manipulações humanas, concílios e suas tradições do medo. É o que acontece, né? Essas religiões vivem com base na manipulação humana, de concílios, né? Com tradições, as tradições do medo que as religiões trouxeram. Tem pessoas que têm pavor por causa da manipulação religiosa que engana o povo com um pseudo-inferno de condenação aos filhos de Deus. Total manipulação, pois a realidade no contexto original hebraico, inferno é e sempre foi sepultura, onde os corpos são enterrados. Tá vendo onde há a manipulação aí? Porque é um nojo você viver dentro de um templo religioso, porque você vai ser sempre levado à culpa e o medo, que não tem nos textos bíblicos. É uma total manipulação da realidade.
Porque sepultura sempre foi, inferno quer dizer sepultura, sempre foi lugar do corpo, onde vai ser colocado os corpos, a sepultura. Inferno, no seu contexto original, é isso, e não um lugar que vai jogar as pessoas lá, os filhos de Deus, a viver uma eternidade. A manipulação, isso é uma condenação na sua mente. Entendeu? Quando não dizem de um pseudo-diabo, Satanás, está para te destruir. Que um pseudo-diabo, Satanás, está para te destruir, trazendo medo e pânico aos manipulados. Isso é o que se coloca dentro das igrejas. E isso tem levado pessoas a ficarem presos aos preceitos da religião. E assim, esse ser espiritual não vai entrar na sua vida. Ou seja, quando você vive, eles trazem uma conotação de que você tem que viver ali dentro dos preceitos da religião para que esse ser espiritual não tome conta da sua vida. E esse engano somado ao medo das pessoas, causa uma psicose, a ponto delas acreditar que viu ou ouviu um ser espiritual ao qual não existe. Isso é uma manipulação, gente. Entende? Porque na sua raiz, a palavra diabo ou Satanás é e sempre foi um adjetivo de característica de oposição a algo ou a alguma ideia contrária. Sempre foi a característica de oposição, um adjetivo. E nunca foi um ser, desde a sua raiz. Só que as religiões manipulou isso para te dar medo. Para te trazer o medo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne? Porque são opostos entre si. Tá vendo aí a oposição? Oposição que Paulo diz. Porque há uma oposição entre a carne e o espírito. Então aí eles dão uma conotação de diabo, ou seja, Satanás, que é algo que é oposto ao contrário. Ao seu espírito é a sua própria carne, sua própria natureza humana. Só que as religiões outorgam para si e manipulam a situação e te causa medo e pânico. Em outro momento, Paulo diz assim: Satanás nos barrou o caminho. Ao ler, você vai entender que era os judeus que se opunham às pregações de Paulo e barrou a ida de Paulo aos Tessalonicenses. Você vai ler lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, leia do versículo 14 ao 16, que você vai ter um entendimento ali. Que quem era o Satanás que barrou o caminho de Paulo? Entende? Então lá ele vai mostrar que eram os adversários de Cristo, que eram os próprios judeus que o barrou o caminho. E não um ser de cauda, de chifre, rabo, que as religiões impõem até hoje em cima das pessoas, causando nelas o pânico e o medo. Então é dessas coisas que o povo tem que se livrar, entende? Tudo isso é Deus que vai aclarar o seu entendimento. A liberdade em Cristo é na sua mente. As pessoas que estão dentro, volto a repetir, que estão dentro de um sistema religioso e doutrinal, elas são filhas de Deus, porém sem entendimento. E é por isso que fica à mercê das religiões, comendo daquele alimento que as religiões lhe passam, ao qual é o contrário que diz a verdade, a palavra, o evangelho. A mesma coisa é o dízimo. Deus está contra você e vai lhe pesar a mão e mandar um diabo na sua vida. Tudo porque você não devolveu o dinheiro para Deus. Entenda que Deus instituiu o dízimo aos levitas. Não foi para nós. Deus instituiu o dízimo aos levitas. É só ler lá. O povo perece por falta de conhecimento. Entendeu? E a maldição
de não devolver o dízimo era e sempre foi para Israel, e não para os povos fora de Israel. É só você ver o contexto de Malaquias. Malaquias 1:1 já vai te mostrar ali para quem foi essa sentença. Foi para Israel. Só que eles te pregam Malaquias para te impor o dízimo. Ou seja, aí o lucro vem para eles, né? Só que isso era para Israel. Era do tempo da lei mosaica, ao qual Cristo cancelou. Entende? Toda a carta de Malaquias é contra Israel. É manipulação, gente. Manipulação do começo ao fim nessas chamadas igrejas. É uma manipulação terrível. Eles convertem a verdade de Deus em mentira. Então é isso que as pessoas têm que entender. A graça de Deus não está aqui para atacar um ao outro, mas para trazer a lume a verdade em Cristo. Entende? Embora Deus esteja no controle de tudo, é Deus que vai trazer esse entendimento à pessoa. Quando se prega e ela, pô, é isso aí que eu entendia. Está diferente. É isso aí que eu preciso descobrir. É isso aí que eu preciso entender. Aí já é Deus agindo em você. Em resumo, todos seguem no propósito de Deus. Todos. Seja os que estão libertos do sistema doutrinal e religioso, ou seja, aqueles que continuam presos dentro de um sistema doutrinal e religioso. A diferença está no conhecimento, na liberdade em Cristo. E você não viver sob preceitos e dogmas de homens, com aparência de santidade, né? Uns serão livres e entenderão a graça, a liberdade, e outros ficarão com as algemas religiosas, dando crédito e seguindo dogmas e preceitos religiosos. Como diz, assim, pois, não depende de quem quer e nem de quem corre, e sim de Deus usar a sua misericórdia, não é assim? É, porque é Deus que vai aclarar o entendimento. Deixa eu ver se não tem mais nada aqui pra nós. É, gente, sair do sistema doutrinal. Isso é uma condenação na vida do ser humano. Porque aí você vai ver lá, ó, continuando lá, mas continuando lá na passagem que de 2 Coríntios 3,15, né? 2 Coríntios 3,15, é o véu de Moisés que eles vão colocar dentro na sua vida. Você ir para um templo religioso desse. Então a salvação é na mente. Deus se importa com seu filho, o espírito. Mas a carne vai seguir os propósitos de Deus, entende? A carne vai seguir os propósitos de Deus. Como Deus predestinou todas as coisas, os planos de Deus não podem falhar, não podem ser frustrados. Se Deus predestinou você a viver até os 90 anos, você vai viver até os 90 anos. Nada pode impedir os planos de Deus. Então a carne vai seguir o processo a qual Deus predestinou. E é o pó, e ao cumprir essa predestinação de Deus, o pó vai voltar para a terra e o espírito voltará a Deus que o deu. Então cadê o... Não tem um mas aí. Ah, mas se você não aceitar Deus. Ah, mas se você não fizer isso. Mas se você não participar da nossa religião. Se você não fizer parte da nossa igreja. Ah, se você não fizer... Não tem mas aí. Deus categoricamente diz. O pó vai voltar para a terra e o espírito vai voltar para ele que o deu. Eclesiastes 12:7. Deus não mente. Então é essas condenações que você tem que fugir da sua mente. A prisão religiosa. Agora cabe a você.
continuar num sistema doutrinal e religioso, te aprisionando, te imputando medo e culpa, sendo que tudo já foi feito por Cristo, que já foi dito, o fim da lei é Cristo e não o começo. Paulo diz que era um escrito de dívida que existia sobre eles, era um escrito de dívida que existia sobre aquele povo, a lei mosaica, onde o fim da lei foi Cristo. Cristo cancelou essa lei e faz em prática hoje dentro das denominadas religiões aí. Igrejas. Porque a igreja na realidade é você. Nesse pacto, a igreja é você. Essa é a igreja perfeita, em Cristo. O tabernáculo eterno de Deus, na sua vida. E não os quatro paredes, que é outra manipulação da religião. Um abraço, meu irmão. Graça e paz. Deus é conosco.